Olá, meus amigos, está no ar a segunda rodada, jornada, episódio, a gente pode chamar assim, da temporada 3, época 3 do Zuca e Tuga, o canal que fala exclusivamente do futebol brasileiro e português. Eu, jornalista Caco da Mota, comentarista da ESPN, inclusive comentei ontem, para quem está nos assistindo nesta terça-feira desta semana, o jogo amistoso do Sporting contra o Sunderland da Inglaterra, 1-0, jogo que teve aí gol do Francisco Trincão. Já falo mais do jogo, apresento também o João de Almeida Moreira, correspondente do jornal A Bola, de Portugal, português que mora em Ribeirão Preto, aqui no Brasil, e nós dois estamos juntos já nesse canal, chegando à sua terceira temporada, terceira época, falando muito do futebol brasileiro português, mas tem conexões, claro que falamos de outros jogadores, outros mercados, e tem muita coisa pipocando, podemos dizer assim, João, no mercado da bola, em relação ao Flamengo, ao Benfica, recebendo jogador que estava no Brasil e não é brasileiro, jogador brasileiro naturalizado português da seleção portuguesa, que pode estar voltando para o Brasil, a novela do Gyökeres, o Vinícius Júnior investindo num clube que você vai falar que clube é esse, e eu vou falar um pouco do que negócio é esse. Enfim, peço para que você se inscreva no canal, ative o sininho, os alertas, para que a cada novo episódio, sempre no ar, às terças-feiras, você fique com a gente. Não é isso, João? Tudo bem? Tudo bem, Caco, é isso mesmo. Muita notícia de mercado, né? O que é normal nessa ocasião, porque é a fase em que na Europa tá todo mundo de férias e os clubes se reforçando. E o Brasil, embora esteja o Brasileirão em alto gás, digamos assim, também acaba por sofrer com isso, né? Porque alguns jogadores saem, outros jogadores entram. No fundo, é uma janela a meio do campeonato. Muita notícia de mercado, talvez começando pela do Saúl Ñíguez, não é? O jogador espanhol, jogador de seleção, jogador de Atlético de Madrid, muitos anos de Atlético de Madrid, ele aliás é formado no Atlético de Madrid, chegou a estar emprestado ao Chelsea, atual campeão do mundo de clubes, ou seja, é um jogador com um pedigree, se me permitem a expressão, elevadíssimo e que pode estar a caminho do futebol brasileiro. As notícias mais recentes é que ele recusou o Trabzonspor da Turquia, onde já estava tudo acertado e que preferiu vir para o Flamengo. Mas enfim, ainda falta. A gente sabe como é que é o mercado, a gente fala uma coisa agora, daqui a 20 minutos já não é verdade. Mas a partida pode ser mais uma grande figura do futebol mundial, europeu e mundial, a vir para o futebol brasileiro. E a prova, mais uma vez, de que o Brasileirão também está a ficar cada vez mais globalizado, né? Já entrou de vez na geografia do futebol mundial. Durante muitos anos, o futebol brasileiro, talvez porque o Brasil tem uma matéria-prima incrível de jogadores, nunca contratou muito fora. Contratava aqui na América do Sul alguns jogadores, essas contratações aumentaram muito em número, né, nos últimos anos, e agora abriu as portas também para jogadores que vêm da Europa. O Saúl Ñíguez é esse grande nome. Eu lembro que há uns anos o São Paulo contratou o Juan Fran, que era um lateral, mas já estava um pouco mais em fim de carreira, etc. Lateral também que chegou a ser internacional espanhol e era do Atlético de Madrid, mas eu acho que o Saúl Ñíguez é um nome que é um nome de impacto, né? Exatamente, e aí comprova que o Flamengo ele não brinca no mercado. Ele perde o Gerson, que é um grande jogador, vai para o mercado da Rússia e está trazendo um jogador de alto nível, embora tenha características diferentes, na minha opinião. E não vive o melhor momento que vivia quando estava, por exemplo, com ele que deve ter feito a ligação para convencer ele para vir, que é o Felipe Luiz, jogavam juntos no Atlético de Madrid. Ele é muito bom no desarme, armação de jogada, bons passes curtos, longos também, tem habilidade para o drible, mas não tem o poder de finalização do Gerson, por exemplo. E o Gerson é mais completo, é mais jogador hoje, e acredito que a adaptação bem mais fácil. Por mais que o Flamengo seja uma seleção quase que internacional, um clube de um nível internacional, que não conseguiu se apresentar da forma que se esperava em termos de resultados competitivos como o Fluminense no Mundial, mas a gente falou isso no último episódio aqui, foi a equipe que venceu o campeão mundial, o Chelsea, com uma grande apresentação.
ou seja, tivesse ele chegado na final, teria chance até mesmo de bater de frente, por mais que cada jogo é jogo. Mas é interessante ter no currículo isso. A melhor equipe do mundo em termos competitivos, não digo a melhor em desempenho, mas em resultado, comprovadamente passando por todos, o Chelsea, o Flamengo bateu de frente com uma grande apresentação. Agora, é um jogador que vai precisar desse período de adaptação, mas, sem dúvida alguma, uma grande contratação se confirmar. E quem perde um grande jogador, também no meio de campo, justamente é o Palmeiras, e quem ganha um grande jogador é o Benfica. Eu gostaria que eu posso falar um pouco mais do que espero ele no Benfica, você também, mas a gente tem que começar falando da perda de um grande jogador, de muito equilíbrio no meio-campo do Palmeiras, por mais que o Abel Ferreira, o técnico português, ele consegue se reinventar de uma forma impressionante, porque ele sempre projeta o time de uma forma coletiva e não individual. O jogador, ele exerce o seu poder individual no Palmeiras, mas o que prevalece sempre é o coletivo, muito forte nas equipes do Palmeiras que tem esse equilíbrio. E mesmo passando por uma transformação, ainda é hoje correndo um pouquinho atrás em termos de classificação, mas tem jogos a menos em função do Mundial, mas está junto, daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais do Cruzeiro também, junto com o Cruzeiro, o Flamengo, são aí as 3 equipes. O Cruzeiro é a surpresa, mas o Palmeiras ainda muito forte, mas perde um jogador de peso e vai ter que repor, né, João? Sim, a gente daqui a pouquinho já vai falar qual é que é o alvo do Palmeiras, né? Para o lugar do Richard Rios, mas é evidente que é uma perda grande para o Palmeiras. É um jogador de boa técnica e de muita disponibilidade física, né? É um jogador que enche ali o meio-campo. Acho que foi isso que o Benfica viu nele, né? Precisava de um patrão ali de meio-campo. Depois de ter perdido, não nessa temporada, mas na anterior, o João Neves, né? Que foi para o Paris Saint-Germain e que fez muita falta no ano passado. Agora voltar a ter um patrão ali no meio-campo. É evidente que aquilo que você falou em relação ao Saúl também se adapta ao Rios, precisa de adaptação, porque vai para outro continente, vai para outro futebol, mas eu acho que ele tem tudo para ser uma das figuras-chave da equipe do Bruno Lage. Bruno Lage que já o conheceria bem, né, daqui do Brasil, de tanto que observou Palmeiras, etc., e aconselhou também a sua contratação. Ele tem um meio-campo muito forte, o Benfica, mas ele precisa se reforçar nesse setor, um jogador que pode se somar ali ao Arsenal, alguns jogadores importantes desse meio de campo. Não teve essa crise que tem sempre constante com o Kokçu, o turco, não se afirmou no Benfica, mas ainda recente desse armador, que não é o caso do Richard Rios. Não é exatamente um Coscu, né? O Arsenal. Ele vai ter 2 Arsenals no meio de campo. Isso. E ele não vai continuar improvisando o Arsenal como é o Coringa, ele joga de lateral direito, lateral esquerdo, né? Então ele perde também jogadores importantes justamente nesse mercado, o Benfica, mas ganha um jogador para reforçar o meio de campo. E lá na frente também ainda não está tão qualificado como se esperava. Eu ainda vejo, já ia aproveitar para falar um pouco do Sporting, que fez um jogo morno contra o Sunderland nesse amistoso, vencendo 1-0. Também tinha feito um jogo pela manhã contra o Farense, ou mais cedo. Na verdade era amanhã no Brasil, mas lá não era amanhã. Um jogo mais cedo, e aí misturou os 2 times, mas teve um time mais titular nesse segundo jogo. E aí eu vi o Harder um pouco nervoso no jogo, me parece pressionado por essa questão, se vão contratar alguém para o lugar do Gyökeres e ele não vai ganhar vaga no time, querendo mostrar jogo. Ele até faz uma jogada que ele se passa da bola, mas ele recupera e toca para o Trincão, e aí consegue o Sport fazer esse gol. Mas aí por que falei do Sport? Eu ainda vejo, mesmo sem Gyökeres, o Sport fortíssimo para ser tricampeão diante do Benfica, que vai se reforçar, o mercado ainda está aberto, as 2 equipes podem melhorar. O que eu vejo de fora, e a gente não falou do Porto, aí eu posso puxar o gancho do Porto para um ex-jogador do Porto, que pode estar vindo justamente para o Palmeiras, que está no Al Nassr. Jorge Jesus não quer o Otávio, que é brasileiro,
se naturalizou português, chegando à seleção de Portugal. Eu vi alguns jogos do Otávio, comentei alguns jogos do Otávio do Al Nassr, e ele parece um jogador acomodado na Arábia Saudita, e coisa que Jorge Jesus não gosta, de jogador acomodado. E talvez, especulação, pelo que eu observei, talvez esse comportamento mais acomodado, porque lá o futebol também não exige grande, em alguns jogos não exige tanto dos jogadores, basta fazer 1, 2 gols ali, dá para ficar meio que descansado. Então ele foge da bola, ele não é um jogador de tanta intensidade como se viu. Agora, quando ele quer, ele tem muita qualidade. E ele, acredito que reforçaria exatamente essa questão do Richard Rios, por mais fazendo a comparação, João, Saul, como fiz com o Gerson, acho que ganha em questão ofensiva com o Otávio, mas perde em marcação. O Richard Rios é um jogador mais combativo no meio de campo. E se ele vem com esse espírito, digamos assim, menos combativo e mais acomodado no Al Nassr, ele não vai acabar se entregando. Mas acredito que, se vier confirmar, é uma grande contratação, é um legítimo camisa 8, quase que um meia atacante, que pode jogar como segundo volante, e vai acrescentar demais ao meio-campo da equipe do Palmeiras. Eu lembro que no Internacional, quando ele jogava, chamado de Otavinho ainda, ele era muito mais meia atacante, mais ofensivo, mais solto, e depois, passando pelo futebol português, todo mundo tem uma entrega tática muito maior, e ele fez isso por muito tempo, mas agora não está sendo aquele mesmo jogador que mereceu estar até mesmo na seleção de Portugal. Sim, ele, em relação ao Jorge Jesus, parece que houve algumas brigas entre os dois, quando o Jorge Jesus era treinador do Benfica e ele era jogador do Porto, brigas que não ficaram totalmente sanadas, que foram um pouquinho além do futebol, e por isso também terá contribuído para o Jorge Jesus ter libertado o Otávio. Mas eu concordo com você, eu vi dele no Al Nassr, viu com muito menos intensidade do que tinha no Porto. No Porto era um jogador muito intenso, jogador de uma capacidade de luta incrível e muita qualidade técnica, ou seja, juntando essas duas características, se ele voltar a juntá-las, é um grande reforço para o Palmeiras. Ele perdeu um pouco de espaço na seleção portuguesa também, porque eu já é a segunda vez que falo nele nesse programa, o João Neves surgiu, né, e acaba por meio que jogar mais ou menos a posição do Otávio. É muito mais jogador, né? E se tornou mais titular e tal, e o Otávio acabou por ser reserva, como baixou de forma, como você falou, algumas lesões, etc., acabou por sair da órbita da seleção portuguesa, mas da órbita nesse momento, né? Porque a qualquer momento pode regressar, e eu acredito que é até uma questão interessante de ver, acredito que o Roberto Martínez estará atento ao Palmeiras, né? E a evolução dos jogadores aqui no Brasil. Ele será talvez o único jogador português, português, quer dizer, luso-brasileiro, né? Mas o único jogador da seleção portuguesa aqui no Brasil com possibilidade de ser convocado, né? Tem o lateral direito do São Paulo, Cédric, já foi jogador de seleção durante muitos anos, etc., mas está um pouquinho fora. Há jogadores lá no Sport Recife, como o Sérgio Oliveira e o Gonçalo Paciência, que também já passaram para a seleção, mas hoje em dia já estão fora desse radar. Tem o do Vasco, que tem se destacado. Nuno Moreira, né? Eu acho que até, salvo erro, chegou a ser assim, tipo pré-convocado alguma vez pelo Roberto Martínez. Deve ter sido lembrado, lembrado, aí depois de se destacar lá no Casa Pia. Mas. Foi um dos destaques no jogo contra o Grêmio que acompanhei. Bom jogador, hein? E é interessante ver se o Roberto Martínez tem algum tipo de preconceito, eu acredito que não, em relação ao futebol brasileiro, porque o Ronald Koeman, o treinador da Holanda, né? Mostrou um certo preconceito quando o Memphis Depay veio para o Corinthians. Isso, para mim, esse cara saiu do radar, depois recuou e acabou convocando. E eu acho que o Mundial de Clubes pode ter mostrado isso a alguns europeus que conheçam menos o futebol brasileiro. Mostrado que o futebol brasileiro, em termos de competitividade e de qualidade, é muito forte. Não está só acima do futebol brasileiro, só estão aqueles times de outro planeta, né? Aquelas seleções mundiais tipo Paris Saint-Germain, que acabou por perder com o Botafogo, Chelsea, que acabou por perder com o Flamengo, Real Madrid, etc. Ou seja, eu acho que competitividade no Brasileirão, no Brasil, não falta. Falta algumas outras coisas, o calendário é ruim, os gramados são ruins, etc.
mas o futebol é cada vez mais de qualidade, e o Mundial de Clubes acho que fez esse alerta para o mundo, né? Até nessa comparação do nosso Zuca e Tuga, eu sempre faço essas ressalvas. Se tivesse o Sporting no Mundial, não foi ele, seria diferente. O Sporting tem competido bem em Liga dos Campeões da Europa. Claro, não vai ganhar, não vai chegar em fases decisivas, mas ele tem jogos interessantes, ele joga de igual para igual com algumas equipes, tem resultados expressivos, o próprio Benfica também, mas o futebol brasileiro foi melhor e tinha o maior número de clubes e foi longe até com uma equipe que menos se esperava, que era o Fluminense. A gente está sendo até repetitivo nisso, mas para reforçar. Então, eu vejo que o futebol brasileiro é uma boa pauta para os nossos próximos episódios, essa questão da liga se reforçar mais. Essa vinda dos estrangeiros vai subir a régua, mas é importante que tenha dinheiro nas outras equipes e que não fique tão concentrado no Flamengo, no Palmeiras, no Botafogo, no Cruzeiro, que daqui a pouco a gente vai falar, porque tem ou tem um mecenas ou tem alguém que investe, né? A gente teve aí, nem falou dessa situação, Marcelo Marques, que investe no Grêmio para comprar a gestão da Arena e comprar a dívida da Arena. Então, investindo aí quase 200 milhões de reais do bolso, doando para o Grêmio, diferente de outros investidores que dão o dinheiro e depois querem que esse dinheiro seja multiplicado no clube e reverte. Mas é importante que tenha esse investimento. Não só o Palmeiras trazer o Otávio, seria maravilhoso o Internacional, por exemplo, buscando um camisa número 8, se o Otávio pudesse jogar no lugar do Bruno Henrique, ao lado do Alan Patrick. Olha como o Inter cresceria em termos de meio de campo para encarar o Fluminense agora em Copa do Brasil, o Flamengo na Libertadores da América, enfim. Mas o mercado aqui é agitado, mas em Portugal tem uma novela aí que se estende e não termina nunca. São vários capítulos, vários episódios, jornadas, enfim. É uma série com várias temporadas ou várias épocas, porque já tivemos essa novela no ano passado e segue a novela. Afinal, João, você tem atualização, vai para o Arsenal, o Rubem Amorim deu uma ligada, tentou levar para o Manchester United, mas aí embelmou, o camaronês acabou indo para lá, do Brentford, para o Manchester United, e aí esfriou a ida do Gyökeres, então para o United, deve ser o Arsenal mesmo. Ele nem foi relacionado para o jogo e até não se apresentou e tem sido criticado justamente por isso, por não estar cumprindo o seu contrato que ainda tem com o Sporting. Eu acho que a hipótese Manchester United, dá para quem já acompanha o mercado há algum tempo, deu a entender que era uma questão do Sporting a tentar pressionar o Arsenal e o próprio Manchester United a tentar pressionar o Mbeumo, né, o camaronês, ou seja, o Manchester United a dizer, se não baixar um pouquinho o preço, o Brentford tem aqui uma alternativa, e o Sporting a dizer, se o Arsenal não chegar ao que a gente quer, tem aqui uma alternativa que é o Manchester United. Mas acabou o Manchester United por contratar o atacante do Brentford, um bom jogador da Premier League, né? E, portanto, o Gyökeres, que tem feito finca-pé, não sei se usa essa expressão aqui no Brasil, tem feito de tudo para ir para o Arsenal, continua ali inamovível nessa intenção, só que o Arsenal não dá tudo o que o Sporting quer e agora, enfim, vai haver mais rodadas de negociações, eu acho que todo mundo vai acabar por ceder um pouquinho e ele acabará por ir para o Arsenal. A questão aqui é mais, não é o que ele vai para o Arsenal, é mais o quando, né? Porque quanto mais tempo demorar, mais tempo menos tempo o Sporting tem de preparar a próxima temporada, porque os valores que vierem da transferência são muito importantes para o orçamento do Sporting, né? E aí viria também uma tendência que o Luis Soares, não o uruguaio que joga no Internacional Miami, mas aquele do Almeria, que andou machucado, colombiano, que é muito bom, artilheiro do Almeria, estaria na mira muito próximo também do Sporting. Acho que o Sporting deve pegar o dinheiro primeiro do Gyökeres para depois poder investir, né? Porque a janela vai até final de setembro? Não, final de agosto. Acho Agosto. que tipo 1 de setembro, às vezes se for segunda-feira. Eu ouvi alguma coisa com setembro, então até o início de setembro. E aí dá tempo ainda de fazer essa troca, digamos assim, de mercado. Não é uma troca com o clube, mas pega o dinheiro de um e contrata outro.
Exato, parece que o jogador, o Luís Soares, está decidido aí para o Sporting por causa da Champions League e tal, que o convence mais do que outros clubes que também demonstraram interesse. E também se fala que o Sporting avançaria independentemente de vender o Gyökeres, mas eu acho que isso é muito muita presunção, né? Que o Sport não sei se consegue pagar os 20 ou 22 milhões que o Almeria pede assim sem receber primeiro do Arsenal o dinheiro do Gyökeres. Mas enfim, são novelas, como você fala, ainda vai ter várias temporadas até a resolução. O Sporting estreia no Campeonato Português, ainda sem a confirmação da data, está programado 10 de agosto a primeira rodada, mas às vezes um jogo fica para sábado, para domingo, aí depende com o Casa Pia. E o Casa Pia vai anunciar em seguida, porque o Internacional de Porto Alegre liberou o zagueiro Kaique Rocha, 24 anos, está indo justamente para o Casa Pia, foi liberado, valores não tem divulgação dos valores. Um jogador que já tinha uma passagem pelo Internacional, foi para o Atlético Paranaense na campanha do rebaixamento, chegou muito criticado. Eu vejo como um bom jogador para se reinventar no mercado português e quem sabe crescer no mercado português como tantos outros que às vezes são liberados do futebol brasileiro e podem crescer justamente no Casa Pia e daqui a pouco vai para outro clube ou cresce nessa própria equipe mesmo e abre portas no mercado de Portugal. Para o jogador achei sensacional, para o Internacional também, então todo mundo fica contente com essa liberação do Kaique Rocha, jogador de estatura boa, cabeceio ofensivo e defensivo, mas que ficou marcado por esse rebaixamento do Atlético Paranaense e quando veio para o Internacional estão trazendo um jogador rebaixado, para mim preconceito, porque eu vejo como um bom jogador, só não foi aproveitado porque o Internacional aí tem grandes zagueiros encontrados inclusive pelo Roger. Falar em futebol brasileiro ainda, eu usei essa expressão para provocar um pouco, para ser provocativo. O Cruzeiro será que vai botafogar? Apesar que o Botafogo já não botafogou na temporada passada, mas é uma expressão, porque ele é aquele que corre por fora. E eu queria que você falasse de novo, para quem não conhece, o trabalho do técnico Leonardo Jardim, a história desse treinador. Porque o Abel Ferreira é muito mais conhecido dos brasileiros pelo que ele faz no Palmeiras, nem tanto porque ele vinha fazendo antes, porque o melhor trabalho dele é no Palmeiras. Mas o Leonardo Jardim tem um histórico muito interessante e está demonstrando isso num Cruzeiro muito equilibrado. Caio Jorge, artilheiro do campeonato, Matheus Pereira, tem jogadores também que estão sendo improvisados, o Gabigol sendo recuperado, demorou um pouco, ele jogando muito bem no último jogo contra o Juventude, acrescentando, agregando. Eu vejo o aspecto disciplinar e a personalidade do técnico do Cruzeiro na questão com o próprio Dudu, foi muito bem administrado, na minha opinião. Diferente até mesmo da questão aberta, vou fazer a comparação do Pedro e Felipe Luiz, que até funcionou, não sei se por acaso, o Pedro entrou e acabou fazendo o gol da vitória no clássico contra o Fluminense. Mas é interessante, o Gabigol se recuperando. Quando uma equipe está equilibrada, fica muito mais fácil de encaixar grandes jogadores. Para mim, o Gabigol é um grande jogador. Ele é meio intempestivo de vez em quando, fala demais. Ele é meio dublê do Neymar em algumas coisas, né? Ele é tão fã do Neymar que ele quer imitar o Neymar também fora de campo e isso atrapalha o Gabigol. Agora, dentro de campo, quando quer jogar, eu gosto demais do Gabigol, sou fã do futebol do Gabigol. E com o Caio Jorge, os outros jogadores, eu vejo o Cruzeiro muito forte, mas eu queria que você falasse mais do técnico, para que quem nos acompanha, principalmente os brasileiros, saibam quem é este técnico e como ele tem um histórico interessante. Eu acho que dos treinadores portugueses que vieram sendo contratados aqui para o Brasil, ele é talvez aquele com um currículo melhor. Ou seja, a chegada, né? Depois o Abel ficou com um currículo gigante, mas antes de chegar aqui tinha um currículo muito curto, era um treinador muito jovem. Já o Leonardo Jardim é comparável com o Jorge Jesus, ou até mais, porque já vem com mais experiência internacional que o Jorge Jesus. É comparável com o Vítor Pereira, que acabou por ir bem no Corinthians, mas muito mal no Flamengo.
comparável com, enfim, depois obviamente teve cá o Josualdo Ferreira, que é um treinador com um currículo enorme, só que já vem numa fase já demasiado, já perto da aposentadoria, vamos dizer assim, o Josualdo Ferreira, e para um Santos que não estava bem, etc. Mas, portanto, o Leonardo Jardim, em particular, é um treinador que não foi jogador profissional, portanto começou como auxiliar durante muitos anos, depois começou a brilhar em alguns times secundários, até que no Beira-Mar ele conseguiu. O Beira-Mar é um time de Aveiro, era um time até histórico de Portugal, mas que já está há muitos anos afastado da elite. Conseguiu ganhar a segunda divisão, subiu para a primeira, fez um bom trabalho. Aí foi para o Braga, né, que o Braga é sempre meio que a antecâmara de chegar a um grande. Verdade. É um dos três grandes, fez outra vez um bom trabalho, só que acabou por não ir para um grande, foi para o Olympiacos da Grécia e foi campeão grego, né? Aí depois o Olympiacos foi para o Sporting, onde fez um bom trabalho, ficou em segundo lugar no campeonato, um campeonato muito bom do Sporting que ele fez. Naquela altura não se esperava tanto daquela equipe do Sporting, estava abaixo, Benfica e Porto, claramente, e ele conseguiu um segundo lugar. Depois foi para o Mónaco, e no Mónaco foi campeão francês durante esta ditadura do Paris Saint-Germain, né? Ou seja, não... Isso aí que foi o grande feito dele, na minha opinião. Exatamente, e numa das 5 maiores ligas, ou seja, aí eu acho que ele ficou com o nome internacionalizado de vez, né? Depois foi para o Al Hilal, onde foi campeão saudita, o que não é um grande feito, porque o Al Hilal se arrisca sempre a ser campeão, mas ganhou a Liga dos Campeões da Ásia, né? Isso aí já é um título importante. Andou pelo futebol árabe, com sucessos aqui, sucessos ali, até que veio para o Cruzeiro, com muita experiência de vários lugares, né, de 3 continentes já, e com muitos troféus e com muitas vitórias, também com alguns trabalhos que não foram tão bons, mas tudo isso somado torna um treinador com muita experiência e que entendeu muito facilmente o futebol brasileiro, eu acho. Ele entendeu ali o Cruzeiro, criou uma relação muito próxima com eu vou dizer presidente, o dono do clube, Pedro Lourenço, né? Eu acho que é presidente mesmo. E o Pedro Lourenço bancou ele logo no início, ali numa altura em que ele começou a limpar o elenco, né? Mandou embora o Dudu, colocou o Gabigol na reserva, teve peito para isso, né? E o Pedro Lourenço apoiou, e ele acabou por estar ali numa espécie de braço de ferro, não sei se oficial, se apenas tipo paz podre, com o Alexandre Matos, né? O diretor do futebol, que acabou por sair, né? E foi para o Santos. E o Leonardo Jardim virou quase que um treinador-manager, né? E um braço direito do Pedro Lourenço. Portanto, tem muito apoio da SAF do Cruzeiro e tem muita qualidade como treinador. Agora, como ele diz, nunca ninguém foi campeão com 15 jogos, né? Ele até falou na última coletiva que o Fortaleza, que está hoje em 19º, foi líder já deste Brasileirão, né? E, no entanto, já houve 5 líderes neste Brasileirão e esses 5 líderes não vão ser todos campeões, né? Portanto, o facto do Cruzeiro estar em primeiro lugar não quer dizer nada. E eu acho que eles estão a diminuir muito a euforia em torno do Cruzeiro lá, estão a fazer muito esse trabalho, porque sabem que Flamengo e Palmeiras ainda são os candidatos com mais fôlego. Mas quem sabe se o Cruzeiro, né, se começa a dar certo, porque elenco tem, um elenco bom. Como você falou, o Gabigol nem é titular absoluto. Tá agora a começar a entrar na equipe e ao lado do Caio Jorge pode fazer uma dupla made in Santos, né, uma dupla muito boa. Vamos ver. Eu acho que não é o candidato principal, mas que pode ir até perto do final do campeonato ali nos primeiros lugares. Ele mescla a experiência, alguns jogadores também interessantes. Ele ainda tem o velho e bom conhecido Lucas Silva, que vira e mexe, dá um equilíbrio no meio campo. O Eduardo entrando no lugar do Matheus Pereira. O Wanderson, que era um ponta que estava no Internacional, ele consegue colocar com muita velocidade na frente, e até no último jogo ele entrou na partida, ele não começou jogando. Tem o Fabrício Bruno, não aproveitado no Flamengo, que eu acho que dá um equilíbrio. Recupera o William, que estava querendo sair também, o lateral direito, que quase voltou para o Internacional. E nessa posição ainda tem o Fagner, né? O Fagner também, experiente, ele faz essa dobradinha. Kaique na lateral esquerda. Então, uma equipe bem equilibrada e com bons movimentos táticos, uma solidez defensiva muito forte, uma equipe de alta intensidade que vejo que tem uma escola de um treinador que trabalha muito forte, não sendo jogador, mas que estudou muito, é muito estudioso
e consegue fazer dessa equipe muito competitiva. Aí aquelas questões de estatísticas falando que, em termos de percentual, eu li algo, alguns dizem 35%, 34%. Não sou muito disso, porque passa 2 rodadas, perde 2 jogos, esse 34 já vira 20, né? Então isso é muito em função do que está hoje apresentando. Mas eu vejo que é o candidato a título junto com o Flamengo e Palmeiras, que são aquelas equipes que têm maior potencial, porque mesmo em outras competições tem um grande elenco, estão contratando, se reforçando, e ainda são forças assim que a gente nota que o Cruzeiro aproveitou essa saída das equipes brasileiras, tanto que venceu o próprio Fluminense, venceu o Grêmio, esses atropelou com 4 gols as equipes gaúchas que estavam mal na tabela, principalmente o Juventude, que é candidato ao rebaixamento, atropelou por 4-0, né? Inclusive tem o Bolassi, que é um jogador também interessante, divertido, contratado pelo Cruzeiro, que estava no Criciúma, é outro jogador, uma descoberta do Criciúma, que o Cruzeiro foi lá buscar e acrescenta demais a esse elenco, João. Fala um pouco também disso aqui, ó. Essa foto aqui é interessante, vamos ver se eu consigo colocar aqui a imagem de Vinícius Júnior investindo no Alverca. Eu tenho algum detalhe, alguma informação. Na verdade, ele não é um investidor sozinho, né, João? A gente apurando informações, é um grupo de investidores, ele faz parte desse grupo investindo, e aí tem foto deles com o Camavinga, também o cantor Travis Scott e o DJ norte-americano Chase B, todos vestindo as cores da agremiação, que é do Ribatejo, é essa a pronúncia, acertei a pronúncia, do Alverca, que é o clube aí do grupo investidor que investiu 50 milhões, em termos de 50 milhões de reais, se a gente fosse fazer a conversão do euro nessa SAD. É mais um clube que em Portugal, até para quem está no Brasil nos acompanhando, em Portugal é SAD, Sociedade Anônima Desportiva, diferente do Brasil, que é SAF, Anônima de Futebol, Sociedade Anônima de Futebol, mas é a mesma coisa, esse clube empresa aí. Que clube é esse, João? É um clube, como você disse, com uma pronúncia ótima, de Alverca do Ribatejo, que é uma região ali um pouquinho a norte de Lisboa, embora podemos dizer que Alverca faz parte da Grande Lisboa ainda, enfim, não é longe, deve dar uns 40 quilômetros, 50, não sei. É um clube que na virada do século esteve na primeira divisão, numa altura em que se beneficiou muito de ter um protocolo com o Benfica, não é? Era uma espécie de clube satélite do Benfica, e então iam para lá muitos jogadores do Benfica que não cabiam no elenco principal, foram para lá. Entre eles, só para dar um exemplo, houve outros jogadores importantes, mas só para dar um exemplo, o Deco. O Deco foi contratado aqui no Brasil pelo Benfica ainda muito novo e rodou no Alverca. E depois é que acabaria por terminar contrato com o Benfica e foi contratado pelo Porto, onde fez a carreira que todos sabemos, passando por Barcelona, Chelsea, seleção portuguesa, etc, etc. E depois Fluminense, por aí. É um clube que, entretanto, ficou um pouco esquecido, né? Depois desse protocolo acabar, caiu de novo à segunda divisão, etc. Andou pelas divisões secundárias e subiu ano passado, ficou em segundo lugar, e por isso subiu e volta agora com essa marca do Vini Júnior, né? Ou seja, torna-o conhecido aos olhos do mundo, ou pelo menos vai desperta a curiosidade aos olhos do mundo, porque vai passar a ser o time do Vini Júnior, né? Em Portugal. E isso pode ser importante até do ponto de vista de marketing para o clube, porque é um clube pequeno, logicamente, de uma região como é muito próxima de Lisboa, a maior parte da população torce pelo Benfica ou pelo Sporting, então isso pode ser útil até para arrecadar fundos, etc. Será que se ele pegar uma folguinha, uma hora ele vai lá assistir um jogo do Português? Já pensou? O Vini Júnior nas tribunas. O que eu acho interessante e curioso, eu não sei que nível de contrato ele tem com o Real Madrid. O Alverca não é concorrente, mas você poder vestir outra camisa. Claro que do Flamengo a gente vai ver sempre o Vinícius Júnior com camisa do Flamengo, porque aí clube do coração, o Real Madrid vai ter que entender a vida toda isso. Isso faz parte da vida dele, até porque essa camisa ele já tem várias fotos com ela. Isso faz parte.
né? A não ser quando se tivesse no Mundial um confronto, aí ele não vestiria na semana a camisa, ia ficar meio estranho. Mas eu não sei que tipo de contrato é esse, pelo menos na cultura brasileira, eu não sei como é que é em Portugal, se fosse um jogador português. Não um cara como o Cristiano Ronaldo, que esse faz o que quer no Al Nassr, é quase que dono já, é sócio agora, tem participação no clube, mas eu penso assim, um jogador do Sporting, joga no Benfica, e aí ele investe num clube espanhol, de segunda divisão, de primeira divisão, e veste aquela camisa. Eu vejo assim que por questão de contratual é interessante. Eu acho uma bobagem quando o clube não permite que essas coisas sejam feitas, mas que tira um pouco. O jogador está investindo, ele pode ser investidor, ele pode fazer o que quiser, mas ele sai um pouco do seu dia a dia, que é estar concentrado como um jogador de futebol e não um investidor que está preocupado com o resultado de um clube. Mas o que me parece, é meio tranquilo, João, é que ele é meio garoto propaganda, tanto que ele fez a foto ali, esse é o papel dele, ele é investidor, garoto propaganda, mas na administração, nos pitacos de jogadores, acredito que ele, pode ser que ele tenha um amigo no Rio de Janeiro lá, ou que tem um garoto que está se destacando no Flamengo, não está sendo aproveitado, e ele, parei que eu vou te colocar lá no Alverca, eu tenho como te colocar lá nesse clube, eu vou dar uma chance pro garoto lá, pode ser que ele se envolva nesse tipo de coisa. Mas eu acho estranho poder vestir uma outra camisa. Não sei se é uma. Não estou sendo perseguidor, mas é exagero o que eu estou pensando assim, João, não sei. Não, realmente, seja qual clube for, é evidente que se fosse do Barcelona ele teria um problema grave, mas seja qual clube for, mesmo que seja de um país diferente, um clube. Cor é meio Barcelona, agora que tu falaste, É verdade, é é verdade. meio cor do Barcelona. Vou botar de novo aqui, ó. Não é na. São as cores do Barcelona. Tem mais essa ainda, João. Verdade. E, enfim, deve ter a ver com questões contratuais, em que é permitido. Né? Não acredito se não tiver previsto, acho que o Florentino Pérez pode dar um cartão amarelo para o Vini Júnior, né? Mas eu acho que não deve haver problema e tal. É negócio e o Florentino Pérez entende que o negócio está à frente de tudo. Aliás, eu acho que ele acha isso mesmo, que o negócio em primeiro lugar sempre. Pronto, mas realmente pode gerar alguma controvérsia. Assim. Já pensou? Nova camisa do Alverca imita do Barcelona. E aí vai lá o Vinícius e põe a camisa. Pode Aí vai dar ter o aí, cara. Imagina o meme que vai dar isso aí. pode dar memes e fake news, e Vini Júnior no Barcelona, etc. E as Não tinha me coisas dado acabam, conta. As por mais cores absurdas, por mais absurdas que sejam essas fake news, às vezes elas pegam sempre um pouquinho em alguém. falar nisso para a gente falar de língua que nos desune, o nosso quadro. A gente está vendo aí o uniforme. No Brasil a gente diz, né? O uniforme do Alverca, que é a camiseta, a camisola também se diz em Portugal. E aí a gente tem outra expressão que é justamente, aproveitar, vou deixar a foto aqui mais um pouquinho, o uniforme, mas em Portugal se usa mais em primeira mão, assim, digamos, equipamento. Sim, a palavra principal, né? Fala sempre qual é que é o novo equipamento do Benfica, o novo equipamento do Porto, olha o equipamento do Alverca, etc. É assim que se fala. É evidente que a palavra uniforme também é utilizada em Portugal para várias coisas, é mais para coisas militares, talvez, ou até de colégio, mas também no futebol, assim, para não, né, para quem trabalha com comunicação, a gente sabe, para não estar sempre a repetir a mesma expressão, a gente às vezes muda um pouco para não ficar repetitivo, e uniforme parece como uma palavra secundária para dizer equipamento, mas equipamento é que é a forma mais comum de se dizer. E quando falamos de só a mesma parte de cima, né, desse equipamento, falamos, como você já falou, camisola e aqui camisa. Esse já é uma desunião na nossa língua mais conhecida, porque camisola aqui é uma espécie de pijama feminino, né? Então isso sempre gerou Isso, sempre gerou exatamente. alguma graça e tal. Mas em relação a isso, é uniforme e equipamento, embora se entenda, eu acho entendo, todo mundo entende se alguém falar uniforme em Portugal também. A gente tem até aqui, ó, pedindo para o pessoal curtir, ó, dar o like, vou tirar aqui, temos algumas artes novas
aproveitando aqui para o pessoal curtir, se inscrever no nosso canal, o canal Zuca e Tuga, e quem sabe a gente não faz um uniforme. Tô colocando o logo lá em cima, ó. Provavelmente as nossas cores vão ser meio as cores do Fluminense, alguma coisa com branco, vermelho, verde, com as duas bandeiras, né? Do nosso logo Zuca e Tuga, que tem aquela bola em preto e branco, dá para fazer quem sabe um patrocinador, uma marca esportiva não faz a nossa camisola, a nossa camisa para a gente apresentar o programa uniformizados aqui no Zuca e Tuga, João. Legal estar contigo mais uma vez. Tem muita coisa para acontecer, já estou ansioso porque amistoso é muito chato. É legal comentar, claro, enfim, não estou reclamando de ter transmitido um jogo, mas não é a mesma coisa que a competição. A gente começa a ficar ansioso para isso e quer que o time jogue. Eu estou me referindo ao esporte contra o Sunderland, um jogo muito desinteressado ainda do esporte, não é aquele ritmo de jogo, mas bem legal a transmissão para a gente acompanhar. Só que em termos de futebol mesmo, não é aquele ritmo, e aí a gente deve voltar nas próximas jornadas aqui com maior intensidade em relação ao futebol português e europeu, mas o Brasil tá bombando, tem Sul-Americana, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, aqui tá mil, né? Agora em Portugal, na Europa, ainda em ritmo de mercado da bola, João. Legal estar contigo. Isso mesmo. Com você também, um grande abraço a você e a todos que nos escutaram. Um abraço, até a próxima.